Senhoras e senhores, vídeo 136 do canal. Então, já deixem inscrição, deixem likes e vamos começar dando sequência aqui à nossa leitura da Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Saul tinha anos de idade quando começou a reinar. E tendo reinado 2 anos sobre Israel, escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte de Betel. 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou cada um para a sua tenda. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Geba, o que os filisteus ouviram. Pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul ferira a guarnição dos filisteus e que Israel se fizera abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo, em multidão como a areia que está à beira do mar, subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Ora, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou ainda em Gilgal e todo o povo seguia tremendo. Esperou, pois, 7 dias até o tempo que Saul determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto vi que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. E Saul, seu filho Jonatas e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus se tinham acampado em Micmas. Nisso os saqueadores saíram do arraial dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias tomou o caminho de Ofra para a terra de Saul. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a outra tomou o caminho do termo que dá para o vale de Zebuim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus tinham dito: não façam os hebreus para si nem espada nem lança. Pelo que todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham, porém, limas para os sachos, para as enxadas, para as forquilhas e para os machados, e para consertar as aguilhadas. Assim, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Acharam-se, porém, com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus para o desfiladeiro de Micmas. Então, aqui no capítulo 13, uma reviravolta, e Saul, vamos dizer assim, destronado, perdendo o posto de rei, pois acabou indo contra o mandamento de Deus, indo contra a instrução passada por aguardar, e que Deus iria conduzi-lo como rei, e ele quis ir adiante, quis fazer por si a maneira de como conduzir as coisas, inclusive o holocausto em nome de Deus. Então Deus passou para Samuel, e Samuel passou para ele que ele não será mais rei por não ter o coração totalmente entregue e voltado aos olhos de Deus. E aqui novamente uma curiosidade, eu já falei algumas vezes aqui nos capítulos, a derrota e vitória dos filisteus, não dá pra gente saber quantos são de fato os filisteus, mas aparentemente é um povo que é muito grande e que continua sobrevivendo, continua existindo, não é destruído totalmente e nem também destrói Israel totalmente nessas guerras que a gente acaba vendo aqui nas leituras, certo? Então vamos agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Sucedeu, pois, um dia que Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Mas não fez saber a seu pai. Ora, Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens.
e Aija, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. E o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Ora, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco de um lado e de outro lado. O nome de um era Bozês e o nome de outro Sené. Um deles estava para o norte, defronte de Micmas, e o outro para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ao que o seu escudeiro lhe respondeu: Faze tudo o que te aprouver. Segue, eis-me a caustos e sacrifícios ao Senhor. Acho que a palavra ali está errada, gente. Disse Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e não descobriremos a eles. Se nos disserem: Parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Se, porém, disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Então ambos se descobriram a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram: Eis que já os hebreus estão saindo das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição disseram a Jonatas ao escudeiro: Subi a nós, e vós ensinaremos uma coisa. Disse, pois, Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram uns 20 homens, deu-se dentro de meia geira de terra, pelo que houve tremor no arraial do campo e em todo o povo. Também a própria guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra estremeceu, de modo que houve grande pânico. Olharam, pois, as sentinelas de Saul e Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derretia, fugindo para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Encontraram, e eis que nem Jonatas nem seu escudeiro estavam ali. Então Saul disse a Aija: Traz aqui a arca de Deus, pois naquele dia estava a arca com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com eles se reuniram e foram à peleja. E eis que dentre os filisteus a espada de um era contra o outro, e houve muito grande derrota. Os hebreus que estavam dante com os filisteus e tinham subido com eles ao arraial também se ajuntaram aos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. E todos os homens de Israel que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, ouvindo que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto na peleja. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Ora, os homens de Israel já estavam exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de comer. Mas todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel à flora da terra. Chegando, pois, o povo ao bosque, viu correr o mel. Todavia ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, pelo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E, ao chegar à boca, aclararam-se-lhe os olhos. Então disse um do povo: Teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão hoje. E o povo ainda desfalecia. Pelo que disse Jonatas: Meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto maior não teria sido a derrota dos filisteus se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo o que achou de seus inimigos? Feriram, contudo, naquele dia os filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo e tomou ovelhas, bois e bezerros e, degolando-os no chão, comeu-os com o sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Respondeu Saul: Procedestes deslealmente. Trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: Dispersai-vos entre o povo e dizei-lhes: Trazei-me aqui cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei. E não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Depois disse Saul: Desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até ao amanhecer, e não deixemos deles um só homem. E o povo disse: Faze tudo o que parece ser bom aos teus olhos. Disse, porém, o sacerdote:
cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel? Deus, porém, não lhe respondeu naquele dia. Disse, pois, Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque, como vive o Senhor que salva Israel, ainda que seja em meu filho Jonatas, ele será morto. Mas de todo o povo ninguém lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estarei de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: faz o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o que é justo. E Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas meu filho. E foi tomado Jonatas. Então disse Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe declarou, dizendo: provei na verdade um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me pronto a morrer. Ao que disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, se tu certamente não morreres, Jonatas. Mas o povo disse a Saul: morrerá porventura Jonatas, que operou esta grande salvação em Israel? Tal não suceda. Como vive o Senhor, não lhe dá de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes foram para o seu lugar. Tendo Saul tomado o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor. Contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E, para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Houve-se valorosamente derrotando os amalequitas e libertando Israel da mão dos que o saqueavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do chefe do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve forte guerra contra os filisteus por todos os dias de Saul. E sempre que Saul via algum homem poderoso e valente, o agregava a si. Então aqui uma passagem comentando, o pecado, vamos dizer assim, de Jonatas, porém no fim o povo livrando ele em nome do pai dele por ter sido o condutor a mais uma vitória sobre os filisteus. E aí comentando no final do capítulo, inclusive, forte guerra contra os filisteus por todos os dias de Saul. Então quer dizer, é algo histórico que vai continuar aqui enquanto Saul for neste momento rei ou líder ou rei renegado por Deus. Ainda vamos ver se acontecerá algo adiante. O que ficou claro é que Saul tentou conversar com Deus e Deus não respondeu. Talvez isso seja um sinal, vamos ver mais adiante. Vamos agora para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, ao subir ele do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo o que tiver. Não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria, e mais 10.000 homens dos de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois e dos animais engordados, e aos cordeiros e a tudo que era bom, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a tudo que era vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã. E foi dito a Samuel: já chega Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si numa coluna, e voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: quer dizer
Que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos e mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, Saul pegou-lhe pela orla da capa, a qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo que é melhor do que tu. Também aquele que é força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor o teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, o rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse: certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou a mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Ora, Samuel nunca mais viu a Saul até o dia de sua morte, mas Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul sobre rei de Israel. Então aqui, confirmado então que Saul não é mais rei, né? Saul pecou, então não é mais rei, né? Porque é uma outra passagem interessante aqui, né? Deus colocando que a adoração, os sacrifícios, os holocaustos não precisam acontecer o tempo todo, né? Não quer adoração. Ele quer que os seus fiéis sejam fiéis e sigam as suas palavras. Por isso ele passa tantas, não ordens, mas faz tantos pedidos, faz tantos mandamentos, tantas leis. Faça isso desta maneira, derrote aquele povo e destrua tudo que tem lá. Meio que provação o tempo todo. E aí que Saul, mais uma vez, já estava meio que destronado, né? Já não era bem visto aos olhos de Deus. Aqui foi a confirmação que Saul não era mais o escolhido para ser rei, né? Samuel ficou triste, teve dó de Saul, e Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Certo, gente? Então, é quase que o fim, mas ainda deve acontecer mais alguma coisa, pois não terminamos o livro de primeiro livro de Samuel. Vamos ver amanhã o que acontece, certo? Então, quem puder, deixe seu like, sua inscrição. Hoje paramos por aqui e nos vemos amanhã. Valeu!